Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desta vez vamos falar de futebol a sério e de um gigante que está a querer despertar. O AC Milan é líder da Série A e parece querer deixar os maus momentos para trás das costas. Para falar do momento deste histórico italiano, chamei ao canal o jornalista Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00. Será desta que vamos ver o gigante AC Milan a despertar? É isso que vamos tentar perceber. Para falar do AC Milan, trago aqui um especialista em futebol italiano e um adepto do Milan, é isso, Luís? Adepto, sim, especialista nem por isso. Pronto, o Luís é meu chefe, mas também, apesar disso, aceitou vir aqui fora de horas participar neste vídeo sobre o AC Milan, porque ele percebe mais disto do que eu, portanto eu vou aqui só fazer as perguntas. Nunca pensei em entrevistar-te, Luís, este é um momento alto da minha carreira. Talvez o Sim, entrevistado mais mediático. é um dos momentos mais constrangedores da minha. Portanto, okay. E até porque estou aqui a assumir algumas coisas, né? Mas pronto, acho que não é nada de grave. Não. Só, antes de mais, queria-te pedir desculpa de não ter trazido a minha camisola mais recente do Milan, porque ontem fui jogar futebol e joguei com ela e neste momento ela está para lavar, por isso é que tive que ficar com esta. Okay, porque senão ia ser a indumentária perfeita. Ok, olha, Luís. Curiosamente, a minha camisola é do Cutrone, que eu, quando comprei, e foi há um ano e pouco, achei que isto vai ser relançado com o Cutrone. E, entretanto, o Cutrone já deu a volta ao mundo, quase. Onde é que ele está agora? Nem sei. Agora está na Fiorentina. Ok. Então está de volta à Itália. Eu disse que tu eras um especialista no futebol italiano. Um dia vamos falar aqui da Fiorentina, que o pessoal já sabe que é um clube que eu gosto muito, mas hoje falamos de um clube que eu nunca fui assim muito apreciador, mas que é um clube mítico do nosso futebol. AC Milan. A pergunta está em baixo. O AC Milan está de volta? Ainda não é? Ainda estamos bem longe, mas estão a ser dados passos nesse caminho? Luís, o que é que achas? Eu acho que sim, acho que acho que finalmente se pode dizer com um bocadinho mais de substância que começa a estar de volta. Houve aqui períodos nestes últimos anos em que poderíamos dizer que o Milan poderia estar a voltar. Eu até tinha uma brincadeira com um antigo colega nosso, o Álvaro Gonçalves, que dizia que as segundas voltas do Milan é que eram. Aí é que o Milan ia partir tudo. Na época passada aconteceu, mas normalmente o que acontecia era que as segundas voltas ainda eram piores que as primeiras. Mas eu acho que finalmente se pode dizer com alguma substância que está aqui a haver uma retoma, porque não foi só o pós-pandemia, em que o Milan foi líder naquele período apenas, mas desde aí o Milan tem feito acho que eu, se não me engano, foi o quinto empate apenas, desde que houve a primeira paragem. Ou seja, juntando o final da época passada e o início desta, ainda não perdeu nesse período todo, o que para o Milan nos últimos anos tem sido notável. Ainda assim, não posso dizer que há bases totais que estão aqui cimentadas para o Milan estar de volta, porque ainda é um bocadinho muito em cima do joelho. Se nós andássemos aqui um bocadinho atrás, diríamos que o Pioli estava claramente a prazo e que ia sair. Aliás, o Pioli foi uma contratação que eu honestamente nunca entendi muito bem. Entretanto, as coisas têm corrido muito bem, mas eu acho que tem muito mais a ver com o regresso do Ibrahimovic do que propriamente com o Pioli. Eu sei que tu vais falar disso, mas queimo já essa etapa, porque realmente o Ibrahimovic traz aqui uma dimensão de ambição. É um jogador já com muito futebol de alto nível, que sabe muito bem o que é vencer, sabe o que é vencer neste Milan, e que não é por causa da idade dele que ele tem menos ambição. E acho que isso aí acabou por ser contagioso. A autoconfiança que ele tem eu diria que é um bocadinho, é como o Ronaldo, não é? Nesse aspecto, um jogador com uma ambição inesgotável. Sim, mas ele parece que até influenciou os restantes colegas, não é? Precisamente, acho que sim. E nós, nesta altura, vemos ali alguns colegas que estão num rendimento muito superior ao que vimos nos últimos anos. Falo do Donnarumma, o Çalhanoğlu, agora estava difícil esta. Çalhanoğlu. Eu disse que era especialista em italiano, não em turco. Exatamente. Mas eu acho que até mais do que o Çalhanoğlu, acho que o Kessié é o jogador que mais tem evoluído nestes últimos anos. Ou melhor,
que mais se transformou desde a chegada do Ibrahimovic, porque, honestamente, o QSI foi uma contratação que no início que cheirava muito a esturro, ele não conseguia render, não conseguia encaixar, era um jogador que apenas batia e, entretanto, está a ser um jogador determinante. Acho que também tem sido um dos que tem evoluído, o Romagnoli também tem sido bastante melhor, por isso acho que o Ibrahimovic, além de ter trazido uma outra dimensão de ambição, deu também, melhorou substancialmente a grande maioria dos colegas. Foi um impacto mesmo. É a Zlatan, não é? O A clássico. Zlatan. Pronto, Sim. falemos então agora também do momento do AC Milan, porque falou-se muito dessa questão do pós-pandemia. O Milan estava muito forte, terminou a época, conseguiu regressar às competições europeias, mas o facto é que este Milan da retoma do novo campeonato, do regresso do campeonato, também está muito forte, ainda não perdeu, não é? E é o líder da Série A. Sim. Sim, e já com alguns contratempos que conseguiram aqui ser bem camuflados, nomeadamente quando o Ibrahimovic teve Covid, se calhar ainda mais quando o Donnarumma também o teve, e esteve de fora no empate em casa com a Roma 3-3, em que o Tataruzanu, ele realmente tem aqui uns nomes muito complicados. Sim, o pior acho que ainda é ao extremo, não é? Mas o Tataruzanu, sim, esse também. Teve bastante mal contra a Roma e mesmo assim foi um empate, ok, deu para manter a invencibilidade e do ponto de vista psicológico acho que é algo que conta sempre numa equipa destas, uma longevidade destas a não perder é muito importante. Mas houve alguns contratempos que conseguiram aqui ser camuflados e ao mesmo tempo um grande aproveitamento de um mau arranque da concorrência. Sim, claro. Aliás, eu acho que isso está a ser um bocadinho generalizado na Europa, nos principais campeonatos e nos outros, mas as equipas, por esta sobrecarga, sobretudo as equipas que estão na Europa, estão a levar com jogos atrás de jogos, zero tempo para descansar, para Para os recuperar. jogadores jogarem nas seleções. As pausas das seleções parece que às vezes ainda são piores e acho que por aí o Milan conseguiu aproveitar um bocadinho a sobrecarga que os outros tiveram, nomeadamente a Juventus, o Nápoles também não começou bem, mas este Nápoles eu também não confio, não acredito assim muito. O Inter, sinceramente, está-me a surpreender até mais pela negativa por causa desta inconstância. E a própria Atalanta, porque ao fim de tantos anos de consolidação, quando achávamos que aquilo era um fogacho apenas, agora parece que já está a dar alguns sinais de quebra, mas também é apenas também momentâneo, e é uma equipa que não nos podemos esquecer, não faz nem de longe os investimentos que fazem estes Milans e companhia. O Milan é um clube historicamente muito rico, Milão é a cidade mais rica de Itália, e quer o Inter, quer o Milan, são clubes que são muito endinheirados mesmo em alturas de crise, e nós vemos nos últimos anos, o Milan não deixou de investir, mesmo não indo às competições europeias. Nós tivemos o caso conhecido do André Silva, que foram 40 milhões, e realmente, do ponto de vista do Milan, foi uma precipitação, porque não houve ali um aproveitamento. Também ele foi muito vítima da troca constante de treinadores, mas não houve essa adaptação, e acho que o Milan tem N casos que são jogadores que chegam com todo o potencial, alguns até começam muito bem. Nós há bocado em off estávamos aqui a falar do Paquetá, que é um jogador que começou bem, de repente eclipsou-se, já saiu por 21 milhões para o Lyon, um bocadinho ao desbarato. Acho que o caso mais sonante ainda é o Piatek, que também, quando chegou, teve um impacto brutal, marcou muitos golos e, de repente, desapareceu. Berlim. Exatamente. E por isso o Milan tem colecionado estes casos de aparente potencial, muito dinheiro investido e que depois não se traduz, um bocado vítimas do contexto que o Milan tem. Mas já que estás a falar nisso, podemos já passar até para este ponto, que também está ligado ao anterior, aos mercados anteriores, porque anteriormente o Milan, como disseste bem, investia, mas não investia assim tão bem, e agora parece que a política, não é que a política se tenha alterado assim tanto, mas parece que acertou nos nomes, não é? Pois, é isso. Eu acho que o Milan não há muitas coisas diferentes no Milan, mas isto de falar de sorte e de azar,
é sempre muito relativo, mas parece que a estrelinha finalmente mudou um bocadinho, não é? E o Milan, que era tão feliz nas taças, quando há a retoma, perde o primeiro jogo para a taça contra a Juventus, e entretanto tem aqui finalmente um relançamento a sério. Em relação aos reforços, em relação aos jogadores, até vou aqui olhar também de repente para o Milan, mas há desde logo essa questão do jogador com um nome difícil, o Alexis, eu prefiro dizer Alexis, o belga, que Salamakers. Salamakers ou alguma coisa assim, e tem nesse aspecto teve uma contratação que foi acertada. Acho que o Rafael Leão, que está a ser um bocadinho deslocado do habitat natural dele, que é mais na frente, seja sozinho, seja com outro avançado. Agora tem que jogar um bocadinho mais pela ala por causa da presença de Ibrahimovic, mas também está a ser uma aposta ganha, nomeadamente até porque Rebic custou um bom dinheiro e perdeu aqui o lugar para o Rafael Leão. E depois há outros casos, a grande contratação do Milan nesta janela de transferências do verão foi claramente o Tonali, que ainda não se afirmou, mas que se calhar era o jogador mais procurado em Itália neste verão, e se calhar até há um ano já era o jogador mais desejado, mais apetecível, também porque estava num Brescia, não é? Mas o Milan, aqui de forma até um bocadinho surpreendente, conseguiu ganhar a corrida à Juventus, porque Sandro Tonali era visto claramente como sucessor de Pirlo e que melhor forma do que ser treinado pelo próprio, mas curiosamente ele seguiu para o Milan, ainda não se afirmou, acho que ainda vai demorar algum tempo, mas acho que não vai demorar assim tanto tempo. O Pirlo também não entrou não pegou destaque, aliás teve uma passagem que foi um fracasso pelo Inter, por isso são um tipo de jogadores que ainda precisam de amadurecer, mas mais cedo ou mais tarde a sua qualidade inata vai fazer com que sejam eles e mais 10. E acho que o Tonali, ainda não esta época, se calhar ainda não na próxima, mas mais cedo ou mais tarde vai ser ele e mais 10 no Milan e na seleção. Falando também no Tonali, que não joga, mas olhando para como joga este Milan, e porque olhar para o mercado atual também é temos de ligar aos mercados anteriores, e eu trago aqui uma imagem que mostra aqui vários jogadores que o Milan contratou há pouco tempo, e eu também para referenciar isso, que eu vi uma estatística que dizia que sem o Ibrahimovic, o 11 de base do AC Milan tem uma média de idades de 22 anos. Por isso, é sinal que pode estar aqui muito futuro para o AC Milan. Mas a pergunta que faço aqui é como é que joga o Milan Pioli? Tu segues o Milan, não é? Eu fiz aqui umas setinhas no Theo Hernandes e no Calabria, que já é um pouco comparado, com devidas diferenças, ao Cafu, pela forma como tem vindo a subir no flanco. Também porque no flanco dele tem o Salamakers a ajudar, mas a dinâmica do Milan, do Pioli, é interessante porque é uma equipa que joga com dois centrais, mas ao mesmo tempo projeta os laterais como se fosse uma equipa quase com três centrais, não é? O Theo Hernandes é um caso de explosão espetacular, não é? É um lateral muito completo, consegue aparecer à entrada da área para finalizar, faz o flanco todo, e isso também ajuda a que o Rafael Leão, que como disseste é um jogador mais habituado a jogar numa zona central, passe para se juntar ao Ibrahimovic. Mas pergunto, o que é que achas da forma de jogar deste Milan e o que é que nos podes dizer sobre ela? Desde logo é uma forma de jogar muito mais acutilante, mais intensa, mas não era muito difícil em relação aos últimos Milans, porque os últimos Milans eram uma pasmaceira autêntica. Nós víamos o Milan a jogar o ano passado, há 2 anos, há 3 anos, e quer o Milan do Gattuso, quer o Milan do Gianpaolo, que era inarrável, era um Milan absolutamente apático, que não tinha Ibrahimovic, e desde logo aí voltamos à questão inicial, porque realmente teres um líder daqueles em campo é como é como teres o Porto com ou sem o Pep.
é completamente diferente. Tens um líder em campo, tens alguém que transporta a equipa, tens o Ronaldo também na Juventus, na seleção, é completamente diferente. E não quer dizer que tu jogues melhor ou pior. Eu não acho que o Milan encante, não acho que o Milan tenha um futebol brilhante, mas é um Milan que sabe que tem que ir, sabe que tem que atacar, sabe que tem que chegar ao golo, não tem medo de atacar, não tem medo de sofrer e ter que dar a volta. Por exemplo, o último jogo, que foi um jogo em que o Milan teve que andar sempre atrás, com o Hellas Verona, que é uma equipa que é a melhor defesa do campeonato, tinha apenas 3 golos sofridos até aquele jogo, e o Milan de repente está a perder 2-0 e depois vai para cima. Ainda falha um penalti pelo Ibrahimovic, marca um gol que é anulado aos 90, empata o jogo aos 93. Enfim, isto era uma coisa que, Não acontecia antes. por mais lógico, numa equipa grande, que não estava de todo a acontecer. Aquele Milan, aquele jogo contra o Hellas Verona, do Giampaolo, do Montella, do Gattuso, era certinho que o Milan perdia aquele jogo, certinho. Não é que tenha feito muito, não é? Empatou o jogo, mas se calhar em condições normais tinha dado ali uma reviravolta, porque é um Milan muito mais corajoso, muito mais predisposto a estar em cima do adversário e que coloca muito mais o adversário em sentido do que os Milans dos últimos anos. E isso aí também se sente, não é? Tu, nesta altura, já não vês as equipas com o arrojo. Eu acho que havia aqui uma altura em que qualquer equipa ia a San Siro com a clara convicção que ganhava o jogo. Uma Fiorentina, uma Sampdoria, um Génova, um Sassuolo, sabiam perfeitamente que chegavam lá e que iam aproveitar a instabilidade que existia no Milan desde o início, desde o apito inicial. Acho que o Milan também havia ali uma relação com os adeptos que estava cada vez mais tóxica. Faz-me lembrar também um bocadinho o Sporting, Sporting, porque sim. Já agora, achas que também essa questão de não haver adeptos tem vindo a ajudar o AC Milan? é assim, eu acho que É se difícil agora saber, não é? voltassem os adeptos, eu acho que os adeptos já iam estar muito mais embrenhados neste Milan, porque o contexto a nuvem é muito mais clarinha, não é? Uh, já é uma aura que está aqui à volta do Milan, e antes eram nuvens de tempestade. Por isso acho que os adeptos nesta altura já não iriam ser adversários, mas foram durante muito tempo e sentia-se muito em San Siro a ansiedade em relação à forma da equipa tentar ir atrás de um resultado que estava desfavorável. Acho que isso aí é uma mudança enorme. Agora, em relação à forma de jogar, eu acho que nós não estamos a falar de um Milan que deslumbre, volto a dizer. Acho que o Çalhanoğlu, agora disse bem, é alguém que está com muito mais presença e até se ele já foi considerado um fracasso no Milan, mas finalmente está aqui a mostrar tudo aquilo que se esperava dele. O Benacer, que eu honestamente não dava muito por ele, dá um ritmo à equipa, um ritmo ao jogo muito interessante. E o QSE cresceu muito. E acho que também por causa deste meio, até mais do que os laterais, mais do que os extremos, acho que a mudança que houve neste meio campo é que é vital para estarmos a falar do Milan também com outra predisposição. Claro, isto sempre atrás de Ibrahimovic, que aí acho que É foi a grande diferença parte da equipa. principal. Sim, sim. Em relação aos laterais, para terminar, e já depois dizer também que o Kjaer também é um grande acrescente de experiência numa defesa Surpreendeu que, bastante que ele no Sevilha não tinha feito nada de pois, espetacular. sim, isso é verdade, mas trouxe experiência e neste aspecto acho que a defesa do Milan também que ganhou aqui alguma estabilidade que não tinha, não é que seja uma defesa de botão nem lá perto, mas acho que está bem melhor. O Calabria, tenho muitas reticências ainda em falar de Cafu era outra dimensão, Claro. mas o Teo Hernandes, jogadorzaço. E depois Talvez da o melhor grande. lateral esquerdo da Série A. Sim, talvez. Até porque o Alexandre agora anda lesionado, por isso, talvez. O Teo Hernandes, que sucede nestes últimos anos uma das maiores decepções que eu tive, que foi o Ricardo Rodrigues, que eu achava mesmo que ia partir tudo no Milan e não aconteceu. Partiu-se todo. Foi mais isso. Foi mais Por uma isso, daquelas contratações que falhou, sim, claramente. acho que sim. Ok, Luís, para terminarmos o vídeo, falamos do futuro. Primeiro, um futuro mais distante.
falamos no início do vídeo, perguntámos se o Milan estava de volta. Aquele grande Milan é difícil, não é? Mas que futuro é que tu auguras para este AC Milan? Eu acho A que longo prazo, claro. no Milan urge a continuidade. E pá, não foi há muitos meses, quer dizer, na paragem, na pandemia, era certinho que o Pioli ia embora e era certinho que o Maldini ia embora. Não é? O Maldini, que não há muito tempo substituiu o Leonardo, enfim, tem sido também aqui um corrupio nos treinadores, nos dirigentes, e não há essa. É assim, no futebol, tu, sendo alguém que estás ligado ao futebol ou não, pá, tu precisas de errar para acertar, não é? E acho que neste caso também já estava a haver pouca paciência, mesmo no caso dos diretores, no caso dos treinadores, independentemente de eu concordar ou não que sejam eles os homens ideais, mas acho que é preciso essa continuidade. E é bom não esquecer que Ibrahimovic, que é brilhante e que tem sido inesgotável, e nós em Portugal já demos por morto há algum tempo. Até já se falou no fim da carreira há 3 anos ou 4, já numa nem sei. célebre, quando ele estava no United e teve No uma lesão United, grave. sim. Mas o Ibrahimovic não é eterno, e por isso também é preciso criar os alicerces, e agora que há um contexto favorável, criá-los com maior força. Acho que podem estar criados se o Donnarumma meter na cabeça que é para sempre. Dizem que ele vai renovar, não é? Ele termina o contrato Vamos este ano. ver, porque isso era fundamental, né? E o Donnarumma tem sido uma bomba relógio. Se o Tonali também corresponder àquilo que se espera, acho que há aí já alguma boa matéria para cimentar a equipa e para a recolocar na senda dos títulos. Acho que este ano, apesar desta liderança, ainda é muito cedo para estarmos a pensar num título Milan. Acho que o pódio, apesar dos 4 primeiros ser um bocadinho igual em termos de acesso à Champions, mas o pódio seria algo que se poderia considerar uma boa época, mas obviamente o Milan, estando em primeiro, é para continuar a tentar estar, não é? Não tem as mesmas armas que muita da concorrência, mas acho que tem um estofo, uma história, uma dimensão que também lhe permite, com toda a substância, querer por lá continuar. Acho que passo a passo, com calminha. Acho que não vamos ter ainda o grande Milan de volta, o Milan de 2003, mas há aqui alguns bons condimentos que podem ser os tais alicerces. Para terminarmos então este vídeo, achas que, para falarmos daquela continuidade de que há pouco estavas a abordar, o urgente para esta época do Milan, e o mínimo aceitável será pelo menos regressar à Liga dos Campeões para dar também essa continuidade? Achas que é possível? Sim. Tendo em conta que em Itália a Juventus deve voltar à normalidade e depois há várias equipas ao nível do Milan. Eu acho que em pré-campeonato, antes do campeonato começar, o Milan não olhar para os 4 primeiros lugares é logo um erro. Nesta altura, não ficar nos 4 primeiros lugares é um fracasso. Não há dúvida. E eu acho que isso era voltar um bocadinho à estaca zero. Por isso, acho que o Milan, nesta altura, tem todas as condições. Não é que tenha uma grande vantagem em relação aos outros, mas tem aquilo que tem faltado tantas vezes nos anos anteriores, que é consistência, ganhar, não ganhando de empatar, porque normalmente quando não ganhava perdia, era certinho. E finalmente teve um bom arranque, e isso aí pode fazer toda a diferença. Seria ótimo voltar a ganhar a taça, mas eu acho que ficar nos 4 primeiros lugares já era um QB. Já me deste aí um título. Se o Milan não ficar em quarto, é um fracasso. Por Luís Rocha Rodrigues. Luís, muito obrigado por teres participado aqui neste vídeo e por teres passado aqui pelo canal. Obrigado a todos os que viram. Obrigado eu, e parabéns pelo teu canal, que continues a somar os teus seguidores, como tem sido até aqui, e que isto seja cada vez mais um sucesso. É isso. Para seguir seguidores, já sabem, malta, façam um like no vídeo e subscrevam o canal para não perderem os próximos vídeos. E por agora é tudo. Até à próxima.